Olá amigos, bom dia. Aqui do Parque Trianon, onde eu venho fazer minha caminhada matinal para registro. Hoje é 6 de fevereiro de 2018 e hoje eu lhes retrago um tema que eu já abordei em outros vídeos, que é de extrema relevância, extrema importância para esse processo de construção de eficácia humana, absolutamente necessária a sua compreensão e seu domínio no nosso processo de construção dos nossos projetos e sonhos, que é a questão dos fantasmas, nossos fantasmas pessoais. Eu lhes disse em vídeos anteriores que mesmo quando a gente ultrapassa aquela linha divisória mágica, portentosa, que é aquele momento em que você realmente declara comprometimento em avançar na direção dos seus sonhos, que é a questão do comprometimento. Eu já comentei aqui várias vezes que ainda assim as dificuldades e desafios do caminho, elas se apresentarão, e é uma maravilha, porque é aí na trajetória que você realmente vai construir o seu projeto e vai jogar o jogo real. Então, eu também já categorizei, eu trouxe dois tipos de dificuldades, que eu categorizei genericamente como a dificuldade real, é aquilo que você efetivamente tem que fazer para avançar, e uma outra que é ilusória, que é produto da tua imaginação, mas que tem uma força tremenda, tão tremenda, tão portentosa, que ela simplesmente pode te jogar ao chão em nocaute, ou seja, te impedir de sequer partir o teu projeto, ou se você parte, você fica com aquela sensação de baixíssimo nível de desenvolvimento, como se você estivesse com o seu freio de mão puxado, processo entrópico de gasto de energia imenso com pouco desenvolvimento. E essa questão vem dos nossos fantasmas, não é? Que a boa notícia é que são pura ilusão, embora eles brotem de nós e normalmente tenham uma conexão muito forte com aquilo que a gente chama de crenças limitantes, coisas que foram absorvidas no nosso passado. Mas a péssima notícia é que eles são sorrateiros e são portentosos, que com a força da nossa imaginação eles assumem um aspecto extremamente vívidos, como se fossem absolutamente reais. Então hoje eu vou trazer aqui o que eu chamei de estratégia Muhammad Ali para domar os nossos fantasmas, e eu queria redefinir, trazer de novo a definição de fantasmas antes que a gente avança, que é uma definição muito prática, muito direta. Fantasma é tudo aquilo que te desempodera, aquela coisa que você percebe que reduz o teu nível de confiança. A gente sempre sabe disso, a gente sempre percebe quando isso ocorre. Quando isso ocorrer, você estiver se sentindo desempoderado, a sua confiança está ali como que derrapante, nesse momento tenha certeza, os teus fantasmas estão operando naquele momento. Então é disso que a gente vai tratar aqui. Por que estratégia Muhammad Ali? A estratégia Muhammad Ali, outro dia eu estava relendo um livro assim, muito poderoso, que eu guardo com muito carinho, que de vez em quando eu revisito, cujo título, eu gosto sempre de trazer aqui referências de livros para vocês, cujo título é As Novas Passagens Masculinas, da Gail Shihai, muito aplicável também para as mulheres lerem. As mulheres conhecerão muito sobre os homens, sobre os seus homens. É um livro que poderá salvar casamentos, só para você ter uma ideia do poder do livro. Então lá eu retomei contato com essa grande luta que ocorreu lá no 30 de outubro de 1974, no coração da África, República do Congo, antigo Zaire, entre o Muhammad Ali, que naquela época já era uma figura muito além do campeão de boxe, um ativista político, um homem que tinha
absorvido a causa do antirracismo, que andava junto com o reverendo Luther King, e que também teve a coragem ali, já no final da década de 60, de dizer um não rotundo à guerra do Vietnã, que eu acho que sabemos que é a grande tragédia, o grande trauma da nação americana até hoje. E ele teve a coragem de dizer não vou para a guerra do Vietnã, e por isso até foi preso na época. Então, o Muhammad Ali naquela época, e ficou para a história, lamentavelmente nos deixou no ano passado, entrou para a história muito além de um boxer, de um campeão de boxe. Ele entrou com um homem que realmente absorveu, adotou e lutou por causas libertárias que estão trazendo o nosso planeta para um outro patamar. Então eu homenageio nosso querido Cassius Clay, Muhammad Ali e as grandes causas libertárias nesse título que eu dou, que é a estratégia Muhammad Ali para domar os nossos fantasmas. Então naquela luta ele levou a nocaute contra todas as expectativas dos especialistas o campeão na época, que era o George Foreman. Eu não vou entrar muito no mérito da luta, está no canal do YouTube, você pode até inclusive assistir, e tem muita coisa escrita sobre isso, porque aquela luta é de um simbolismo fantástico. Vários livros já foram escritos em torno do simbolismo daquela luta. Então eu estou tanto homenageando o Muhammad Ali quanto a própria luta. Mas vamos à estratégia. A estratégia, ela de certo modo copia a estratégia que foi utilizada pelo Muhammad Ali, que naquela época foi chamada de rope-a-dope, que seria uma tradução mais ou menos de dopado nas cordas, que é o seguinte: olha só, quando você perceber que os seus fantasmas estão ocorrendo, estão surgindo, estão na tua presença, e de novo, você sente isso porque você sente um mal-estar, você sente algo de desempoderamento. Então a estratégia, o objetivo dessa estratégia é tornar os seus fantasmas de incógnitos e anônimos para como se fossem velhos conhecidos seus. Então o primeiro passo dessa estratégia é o seguinte: observa, não resista. A resistência é que ativa o medo. Não resista, observe. Eu estou começando a dançar aqui porque eu estou me lembrando do Muhammad Ali, é o rope-a-dope, não é? Ele utilizava ali as cordas, assim como se as cordas estivessem amortecendo os impactos dos tiros do George Foreman, né? Então observe. O segundo passo é sinta isso. Não resista, sinta. Mas ao mesmo tempo, esteja observando esse sentimento, sinta. Há uma certa dor, há uma certa angústia, uma certa ansiedade, mas observe isso, fique observando. O terceiro passo é aceite isso. Aceite. Olha, isso vem de você. Então é teu companheiro. Se vem de você, como o universo sempre está à nossa disposição para nos ajudar, com certeza isso tem que ter uma função positiva. Então, olha, aceite. E nesse momento, comece a como que conversar. Não é uma conversa intelectual, é uma conversa mais energética, em que com a força da tua presença, com a força do teu poder magnífico, do nosso poder magnífico de autoobservação, você percebe aqueles fantasmas e começa a aprender com eles. É como se você, nesse momento, nesse passo da estratégia, você estivesse perguntando a eles: o que vocês querem, o que vocês querem me dizer? E finalmente o último passo, e esse processo ele se dá às vezes em questão de segundos, poucos segundos, máximo 1 minuto, e você pode depois estender isso para uma conversa após esse momento da estratégia. Lá no final, você
pede permissão para esses fantasmas se retirarem, de modo que você possa realizar aquilo que você precisa realizar. Olha só, é muito simples isso, tem um certo nível de complexidade, contudo exige prática. Se você começar a praticar isso de maneira sistemática, você vai perceber que de pouco em pouco esses fantasmas, eles começam a ter nomes, ou seja, eles saem da condição de anônimos e passam a ter nomes. Por quê? Porque você passa a conhecê-los, você passa a como que simbolicamente conversar com eles. Esse é o grande objetivo dessa estratégia. Tornar o incógnito, o anônimo, em velho conhecido, de tal sorte que você possa conversar com ele, dialogar com ele e aprender com ele. A segunda coisa que vai acontecer é que, magicamente, eles começarão a sumir, e quando se apresentarem, já não se apresentarão com esse estigma do medo que é ativado pela nossa resistência em conversar com essas figuras. Então, gente, essa é a estratégia. Eu queria, inclusive, eu já devo ter falado isso em outros vídeos, se você quiser aprofundar e avançar na tua capacidade de estar presente, de autoobservação, de consciência plena, consciência presente, leia O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, leia os livros do Osho, eu vivo lendo os livros do Osho, e visite meu querido amigo Nizargan, em São Francisco Xavier, a 1h30 aqui de São Paulo, ali próximo de São José dos Campos, que o Nizargan vai te ensinar. Foi com ele que eu aprendi essa técnica de avançar em estado de presença, em avançar em autoconsciência, avançar em poder de observação. Vá ao Nizargan que ele vai te dar uma aula fabulosa. Então, meus amigos, como eu sempre gosto de fazer, vou concluir aqui lhes perguntando: vocês conhecem, você amigo que me ouve, você conhece os seus fantasmas? Você já iniciou um processo de diálogo, de conversa, para que você os transforme tire essa condição de anônimo, de incógnito, e passam a ser velhos conhecidos? Quando é que você vai se comprometer em utilizar essa técnica para que você comece a utilizar esse diálogo? Olha só, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, entre na minha página Joel Câmara Coaching 42, assine, inscreva-se na página, você terá imediato acesso aos outros vídeos e todos os artigos que eu escrevo, e todos os sábados passará a receber material em primeira mão, didático, prático, porque meu objetivo é trazer esses temas de natureza filosófica, psicológica para o sistêmico prático, e vai receber isso todos os sábados, como eu já tenho feito há 5 ou 6 sábados. Então, meu grande abraço e até breve.